Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do contrato de experiência. Parece algo simples para os empresários, mas tem alguns pontos importantes que eu quero tratar aqui com vocês. E no final do vídeo eu ainda vou dar um bônus com o cálculo do custo de um funcionário em experiência para você. Primeiro ponto, o que é um contrato de experiência? Como o próprio nome diz, ele é uma experiência, mas é do lado do funcionário e também é do lado do empregador. É para ambas as partes se conhecerem melhor para firmar sim uma relação de contrato de trabalho por prazo indeterminado. Da mesma forma que o empregador no contrato vai conhecer todas as habilidades daquele funcionário e verificar se ele é bom para enquadrar o seu quadro profissional, o empregado também pode verificar se aquela empresa é uma empresa boa que ele deseja trabalhar e no final do contrato de experiência, ambos decidirem se continuam ou não. Uma situação corriqueira que eu recebo aqui no escritório é o seguinte: João, estou com um funcionário que está em contrato de experiência, assim que finalizar eu vou trazer a carteira dele para você assinar, tudo bem? Não, não pode. Assim que o funcionário ingressou na empresa, no primeiro dia, você já tem que assinar a carteira dele. O contrato de experiência é um contrato com carteira assinada. Acabou a experiência, seja ela de 30, 60 ou 90 dias, ele já passa a ser um contrato por prazo indeterminado naturalmente. Mas a carteira deve ser assinada lá no início do contrato para não acarretar problemas com o funcionário perante a Justiça do Trabalho. E se na primeira semana eu perceber que não vou manter este funcionário na minha empresa, o que eu faço? Bom, neste caso, eu posso rescindir antecipadamente o contrato de experiência. Vamos lá. O contrato de experiência ele pode ser feito no máximo até 90 dias, prorrogável por uma vez. Então, eu posso fazer um contrato de 30 mais 60, perfazendo um total de 90 dias. Eu posso fazer ele de 45, 45, ou eu posso fazer um contrato menor, apenas 30 dias, ou 30 mais 30, perfazendo um 60. O que eu não posso é ultrapassar os 90. E caso eu queira rescindir esse contrato antecipadamente, eu vou indenizar o funcionário metade dos dias faltantes. Então, se eu tenho um contrato de 30 dias e quero em uma semana rescindir ele ou em 10 dias, vamos com o exemplo de 10 dias, vai faltar 20 para terminar o contrato. Então, 10, que é metade desses 20, metade dos dias faltantes, eu vou ter que indenizá-lo. Mas consigo dispensar o funcionário sim. E se no decorrer do contrato de experiência eu tiver um funcionário que acidenta no trabalho ou uma mulher que engravida, gerando a estabilidade? E aí, posso encerrar o contrato de experiência e dispensar? Não pode, já é consolidado nos tribunais que o funcionário afastado ele vai ter a estabilidade natural. Então, se você dispensar esse funcionário, lá na frente ele vai ingressar na Justiça Trabalhista e requerer todas as verbas indenizatórias do período da estabilidade. O custo fica muito alto para a empresa. Então, é um jogo meio que de sorte mesmo. Se você contratar o funcionário em contrato de experiência e ocorrer uma dessas situações, você vai ter que ficar com ele até acabar a estabilidade. Se você fizer algo diferente disso, dispensando esse funcionário antecipadamente, ele vai ingressar na Justiça do Trabalho e requerer todas as verbas indenizatórias e vai ter uma decisão favorável para ele. Um exemplo bem atual. Passou o contrato de experiência, eu rescindi com o funcionário, ele ficou comigo 30 dias, mas aí o mercado voltou a aquecer novamente e eu precisei desse mesmo funcionário. Ele era legal. Eu posso readmitir ele e colocar em um novo contrato de experiência? Não pode. O contrato de experiência pode ser feito uma única vez dentro de 6 meses. Então, se o funcionário foi afastado depois lá do contrato de experiência, eu quero readmitir ele, aí já passa a ser contrato por prazo indeterminado. Não posso fazer experiência mais. E para finalizar, eu vou deixar aqui uma tabela com o custo real de um funcionário em uma pequena ou média empresa, aquela optante pelo Simples Nacional, que são a maioria
né? Quando o empresário está ingressando no ramo empresarial, geralmente ele abre uma empresa lá do Simples Nacional. Vamos lá? Então lá, pessoal, para um salário de R$ 1.045, que é o salário vigente atualmente no Brasil, o salário mínimo, você terá um custo de férias, 1/12, ou seja, eu vou estar lá separando a cada mês a parcela das férias para pagar no final, para eu não ter uma onerosidade maior lá no final, quando esse funcionário entrar de férias. Eu vou ter 1/3 das férias, eu também vou separar, é como se fosse uma espécie de caixinha, tá? O 13º eu já vou deixar separado mês a mês, R$ 87,08. Vou já depositar o FGTS desse funcionário e ainda aqui eu estou prevendo uma multa rescisória de 40% do FGTS, caso eu queira dispensar esse funcionário lá sem justa causa, fazer a dispensa voluntária dele. Então, em um salário de R$ 1.045, dá um total de despesas aí de R$ 342,99. O total de gasto com o funcionário dentro de uma empresa Simples Nacional com esse salário aí vai ser R$ 1.387,99. Representa 32,82% a mais do salário dele. Então, via de regra, se eu contrato um funcionário, eu vou gastar isso a mais. O que muitos empresários têm é que um funcionário fica muito caro e por isso que eu não contratei ele de imediato. O que muitos empregadores fazem é não contratar esse funcionário logo no início por achar que fica alto demais o custo. Aqui eu repassei custo ponto a ponto até o final do contrato, prevendo lá, fazendo um planejamento legal. Então, contrate o funcionário, coloque a carteira assinada, porque o passivo trabalhista a ser gerado com um funcionário sem registro na carteira ou irregular na sua empresa pode ser muito maior. Se tiver alguma dúvida, conte conosco, deixe aqui nos comentários que tentaremos ajudar. Grande abraço!